Você sente que a sua vida, às vezes, parece um esforço constante, mas sem direção nenhuma. Mais ou menos assim. Você tenta acertar na relação, com os filhos, com os pais, com o dinheiro. Mas parece que quanto mais você faz, mais cansada você fica. Deixa eu te contar uma coisa. Vou te mostrar um ponto que eu acho que ninguém pode ter explicado pra você. A sua vida não tá bagunçada. Ela só tá fora de ordem. E isso muda tudo. Mas, Érica, qual é a diferença? É que a bagunça, ela parece um caos. E desordem é totalmente outra coisa. Desordem é quando cada coisa tá fora do lugar. Quando cada pessoa ocupa um espaço que não é seu. E você começa a viver um papel que nunca te pertenceu. E o problema não é você não tentar. O problema é você estar tentando sem entender como que a sua vida funciona. E aqui entra uma virada muito sutil quando você percebe. Eu não acredito que a vida seja um jogo raso, sabe? Mas ela tem alguns movimentos totalmente organizados. Existe uma inteligência na vida, existe uma ordem na vida. E você vê isso através da natureza. Você planta aquilo que você colhe, você respira, você vive. E quando você força, você adoece. Nada é aleatório. Então por que nos relacionamentos teria que ser assim? Aí você pode até me perguntar. Então você está dizendo que existe uma forma certa para viver? Não. Não é isso que eu estou te falando. Mas existe uma forma mais alinhada quando a vida está em ordem. E a maioria das pessoas, elas estão vivendo assim. Tentando resolver na força. Tentando controlar tudo. Tentando salvar o mundo. Sem perceber que já saiu daquele próprio lugar que faz tanto sentido. E um ponto de alerta que eu mais vejo todos os dias é aquela sensação de eu faço tudo, eu me esforço demais, eu dou conta de tudo. Isso não é sobre força. Muitas vezes é sobre desordem, aquela desordem emocional, um excesso de responsabilidade e talvez até uma tentativa inconsciente de controlar aquilo que não é seu. E aqui eu preciso ser muito honesta com você. Tem coisas na sua vida que não melhoram, não porque você não faz o suficiente, mas porque você está fazendo aquilo que não deveria. E isso eu sei que dói ouvir, mas isso organiza. O que eu aprendi na prática não foi lendo, estudando, foi vivendo. Isso mostra muito. Quando a gente vive, quando a gente erra e quando a gente se coloca em lugares que não eram meus. Eu sempre tentando resolver histórias que não começaram em mim. Isso trazia peso, até eu entender uma coisa muito simples. Quando eu não respeito a ordem, eu preciso pagar o preço. E sempre vai ser assim. E como que eu sei que eu estou fora do meu lugar? Você está se perguntando aí. É quando você se observa, você sente que você está sobrecarregada, você sente que você precisa resolver a vida de todo mundo. Quando o seu tempo é tão pouco. E é aqui que nasce o quero honrar e zelar. Porque não é um método bonito, mas uma necessidade. É sobre você entender a ordem da sua vida. É sobre você estar no lugar que você merece. Parar de invadir aquilo que não é seu. Parar de carregar aquilo que não é seu. E aprender a sustentar o seu lugar com maturidade. Já pensou sobre isso? É uma coisa que quase ninguém te fala. Você não precisa sair fazendo 1000 coisas diferentes. Você precisa parar de fazer errado. Só isso já muda muita coisa. Escolhas, causa, consequência. Isso muda muita coisa. O processo, ele é lento. Quando você começa a aceitar
Aí você tenta fazer diferente, mas isso é o começo. Vai parecer estranho, vai parecer que você está sendo fria muitas das vezes. Vai parecer que você está errando, mas na verdade você só está saindo do automático, da sua zona de conforto. Já tentou olhar para isso? Sair desse automático e poder viver diferente? Guarda aí essa frase. Nem tudo que você aprendeu sobre amar está em ordem. E talvez muita coisa que você chama de amor é só excesso. E se você tiver disposta a mudar de vida, então não vai ficar fazendo mais. Isso não faz parte. Começa observando. Onde você saiu do seu lugar? Onde você assumiu o que não era seu? Onde você está tentando controlar a sua vida? Porque quando você volta para o seu lugar de valor, a vida não precisa mais ser pesada. Ela começa a fluir. A engrenagem começa a funcionar. E se você olhar sinceramente, você já consegue ver alguns pontos aí dentro de tudo isso que eu falei, para você ter vontade e iniciativa para começar. Porque é daqui que a gente começa. É daqui que a gente organiza a vida. É daqui que você pode dar o primeiro passo para a sua liberdade. Eu te espero, o link tá na bio e eu vou te falar muita coisa a respeito disso. Já curte, já salva e já compartilha com aquela pessoa que também ocupa um lugar que não é dela.